Muito bem, boa tarde. Vamos falar um pouco das questões do segundo exame de qualificação. Prova bem normal, dentro do esperado. Vamos começar a fazer então o gabarito de cada um. A questão 24 trata de mutações. Traz uma afirmação dizendo que todas as células são capazes de fazer mutação. Se sofrerem mutações, quais dasquelas entre os itens apresentados poderá levar para os descendentes a mutação citada? Só as células germinativas, aqui referidas como sendo os gametas. As demais células embrionárias, diploides e somáticas são células que não se transfeririam para os descendentes. Então, o gabarito da questão número 24 é letra C, sem sombra de dúvidas. Muito bem, a questão 28 trata de um fenômeno bastante conhecido nosso, que é a neoglicogênese ou gliconeogênese para alguns. O carbono 14, marcado na alanina, ele vai percorrer vários órgãos do corpo, vai construir diferentes substâncias. Contudo, como na citação da questão, o rato está em jejum, é imprescindível saber que num jejum prolongado, a neoglicogênese levaria, depois da desaminação, a formação de ácido pirúvico e, consequentemente, glicose para gerar energia a partir das células hepáticas. Baseado nisso, no fenômeno de neoglicogênese citado, o gabarito só pode ser letra A. A questão número 32 traz um pouco mais de complexidade. Ela fala da relação do hormônio aldosterona em relação à concentração do íon sódio no sangue, no organismo. Apresenta um gráfico em que ele não cita a aldosterona, apenas a taxa de absorção de água, que eu vou chamar aqui a taxa de reabsorção tubular de água. Como a aldosterona interfere no processo de absorção ou reabsorção do sódio a nível renal, nós podemos observar o seguinte: se no número 1 o indivíduo está com uma dieta normal de NaCl, de absorção de sódio, então o indivíduo que terá maior absorção de água nos rins será aquele que tiver maior quantidade de aldosterona, pois esta acarretará maior reabsorção de sódio. Então o gabarito será o gráfico número 3, por quê? Com alta de aldosterona em função do jejum permanente de NaCl, resultará numa grande reabsorção de água causada pela grande reabsorção do íon sódio em função do aumento da aldosterona. Então, o gabarito é letra B, questão muito bem formulada. Questão 37 trata de um fenômeno da poluição chamado eutrofização. Vamos aqui repassar as etapas do processo de eutrofização de um lago quando do lançamento de nutrientes. Ao aumento de nutrientes, isso favorece os organismos aeróbios, que aumentam numericamente. Com isso, há um aumento significativo da DBO, da demanda bioquímica de oxigênio, ocasionando, então, uma diminuição do O2 dissolvido na água. Com uma diminuição do O2 dissolvido, há um prejuízo aos organismos aeróbios. E com isso, então, há um aumento significativo de organismos anaeróbios. Se nos reportarmos aos gráficos da questão, veremos que o número 1 é o número de nutrientes. Então, ele está crescente. O número 2 significa a quantidade de oxigênio dissolvido, que vai diminuindo à medida que o número 3 aumenta, que são os organismos aeróbios. Só que um aumento de organismos aeróbios e a diminuição de O2, esses organismos começam também a diminuir. Então, o gráfico número 3 corresponde a uma curva de crescimento enquanto há oxigênio e, em seguida, uma diminuição em função da diminuição também de oxigênio dissolvido. Por último, temos um crescimento, então, dos organismos anaeróbios, já que na condição de pouco oxigênio dissolvido, eles têm favorecimento dentro desse ambiente. Deste modo, o gráfico escolhido é o último gráfico, é o gráfico Z, e o gabarito é a letra D de dado. Muito bem, a questão número 39 é uma questão de genética sobre hemofilia, questão que já aconteceu até em outro exame de qualificação. Na questão proposta, o indivíduo do sexo masculino, hemofílico, casa-se com uma mulher não portadora do gene para hemofilia. E ele pergunta, então, quantos dos homens, das filhas e dos filhos nascerão com o gene para hemofilia.
Fazendo um cruzamento de um indivíduo hemofílico com uma mulher normal, não portadora, nós teremos 50%, 100% das mulheres com o gene para hemofilia, ditas então na questão como portadoras, e 0% dos homens. Obedecendo esse critério, respectivamente, nós teremos então 0% dos filhos hemofílicos e 100% das filhas portadoras do gene para essa doença. O gabarito, então, é letra A, sem sombra de dúvida.